Gana Vela Clássica de volta e essa semana com o hino 33, sugestão de um dos nossos inscritos aí, Diego, que sugeriu esse hino. Eu já estava com ele no meu radar, porque eu sei que é um hino meio complicado, e hoje a gente vai falar sobre ele e eu espero que eu ajude vocês de alguma forma. Bora lá! Eu sempre gosto de fazer um geral do hino. Esse hino tem uma tendência de se tocar ele um pouquinho mais rápido do que necessário. Quando vocês colocam esse hino na velocidade média, mais ou menos ali 120, 124, 126, mais ou menos, tá? Não sai tão rápido. A minha última gravação, que vocês podem olhar lá, do tenor e também do soprano e tenor, já é um andamento médio e você vai ver que não fica tão rápido assim. É um hino muito mais cantado, muito mais trabalhado, tem muita coisa acontecendo, com muita informação. E aí, se tocar muito rápido, perde os detalhes que tem nesse hino. Tem muito detalhe, muito detalhe. Mas vamos falar do tenor. É o tenor que interessa para nós aqui. Bom, primeiro, a gente tem uma linha melódica muito diferente do soprano. Em alguns momentos a gente encaixa, e quando a gente encaixa com o soprano, é onde a gente precisa valorizar ritmicamente, porque a gente precisa estar juntinho mesmo. Então, a gente tem muita linha melódica diferente. A gente precisa falar sobre isso. Mas quando a gente toca junto, a gente tem que estar junto com o soprano. Quando a gente, por exemplo, toca ali no final, eu vou dar uma adiantada no final, porque a gente tem o soprano falha. Né? E a gente também faz no tenor a semicolcheia. Então essas semicolcheias, depois a sequência de semínima e colcheia, essas vezes vão estar juntinhas com o soprano, com a melodia. E com as outras vozes também. Então tem momentos que todas as vozes se encaixam ali, que eu acho que é para fortalecer bem a letra do hino, que é esperemos noite e dia. Eu acho que é de propósito mesmo, para firmar bem aquela frase e ficar na cabeça e guardar no coração. Então, ali, naquele momento, o compositor, quem escreveu o hino, quis dar uma ênfase rítmica ali, e aí juntou as vozes que estavam até então, em alguns momentos, tudo fazendo coisas diferentes. Então, nos momentos que você for tocar junto com a melodia, que você reparar que o coro é bem junto, tirando algumas passagens do tenor, você realmente tocar junto com o soprano. Procurar aonde está o soprano do teu lado na frente, para poder tocar junto com o soprano e sair bonitinho juntinho ali, tá? Por mais simples que isso pareça, essa dica é fundamental. Tocar junto com a melodia. Agora, as frases que nós temos aí, a linha melódica que nós temos de passagens, aí nós temos que prestar um pouquinho de atenção, porque foi um dos comentários, eu acho, que o Diego fez, foi que a gente não consegue encaixar a linha do tenor, por exemplo, do primeiro sistema, com o soprano. Aí tem duas coisas aí. Primeiro, a gente, quando tem uma passagem, a gente se empolga, a gente fica muito ansioso e a gente acaba correndo. É uma tendência. Tenho certeza que todos nós já fizemos isso, se a gente não continua fazendo. A gente começa juntinho, né? Porque a gente toca junto com uma melodia, então... Aqui a gente já costuma sair antes. Nessa nota de dois movimentos, ou de duas partes do tempo, né? E aí depois a gente costuma correr nessa sol, lá, si, lá, desculpa minha afinação. Sol, lá, si, lá. A gente costuma correr aí. Então a gente tem que estar ritmicamente bem bonitinho, o pezinho batendo, sem correr, para que o soprano confie na gente, tá? E ele espere essas três notinhas, essas três colcheias acontecerem no tempo certo, para a gente se encontrar no Lá que a gente tem no terceiro compasso, junto com eles que vão ter um Fá e os outros instrumentos também. Então a gente tem aí junto com o baixo uma linha melódica que faz uma passagem sem correr, aí a gente consegue juntar o terceiro compasso bonitinho, tá? Então não corram nessa primeira frase. Tá? Eu gosto quando estou sozinho no tenor. Quando eu estou sozinho no tenor, eu gosto ainda de valorizar um pouquinho. Quer dizer, o que quer dizer valorizar? Eu ainda dou uma seguradinha de leve. Eu tenho esse domínio, né? Então eu faço sol, lá, si, lá. E eu costumo, mais ou menos, tá? Eu estou falando uma coisa aqui muito avançada, hein? De música de câmara. Mas eu falo. Olha o soprano, tá? Para que a hora, geralmente um violino, para que se for encarregado
que eu confio, melhor ainda, porque na hora que eu fizer o si bemol, eu ainda olho para ele, para eu sincronizar o meu arco para baixo junto com o soprano, junto com quem eu confio ali, que está liderando, ou que eu sinta confiança também rítmica ali. Então, eu além de eu não correr, né, porque ele sabe que eu não vou correr, então eu faço. Eu ainda seguro um pouquinho, que se você prestar atenção, você consegue ver, mas eu ouvi. Mas se passar, fica junto, você fala, ah, que maravilha, ficou junto. Mas também houve aí um trabalhinho aí de segurar um pouquinho. Então, valorize um pouquinho, tá? Porque quando você pensa em segurar um pouquinho, você não está correndo. Então, pode ser uma solução. Mas cuidado, tá? Isso é uma dica um pouco avançada. Você precisa conhecer o ambiente, conhecer os músicos para ver quem está ao teu lado ali, para que você possa fazer essa música de câmara, tá? Se não, é ritmo, é confiar no ritmo e às vezes no culto não tem muito o que fazer. É seguir bonitinho, porque aí todo mundo tem que estar bonitinho contando e dar certo também. Ah, eu estou dizendo isso quando você tem uma certa confiança, você está numa tocata, ou você está num grupinho menor dentro da igreja que dá para fazer, dá para combinar alguma coisa, aí fica legal. Tá? A gente está começando a fazer música, começando a dar um passo para cima na interpretação. Mas o correto é manter o ritmo. Tá? Se todo mundo mantiver o ritmo, Diego, não tem como começar na frente ou atrás. Tá? Agora, o soprano também tem que ajudar. Ele tem que ouvir a nossa passagem e começar no nosso par. Eles precisam também conhecer um pouco o tenor para poder começar junto com a gente, tá bom? Para não se estender muito, contem bonitinho, sigam o metrônomo, estudem bastante com o metrônomo. Esse é um hino que você precisa estudar a leitura métrica, tá? Não tem como fugir, porque ele é muito diferente da melodia. Então, enquanto você não dominar mi, fá, mi, sol, sol, lá, si, lá, sol, fá, fá. Enquanto você não dominar a questão rítmica na sua leitura métrica, você não vai conseguir tocar o hino bem, porque você não vai ter confiança de seguir a tua pulsação. Então, a sua pulsação precisa estar, além de estar estável, você também precisa ter controle dela. Na pulsação, você saber as notinhas que estão encaixando ali. Então, estudem a leitura métrica antes de tocar esse hino aí, hein? Ou se você já toca, já é oficializado, já é culto oficial, já é músico de reunião de jovens, dá uma olhadinha na leitura métrica. Eu garanto para vocês que vai melhorar aí 100% do que você está fazendo. Tá bom? Nós temos aí notas ligadas, mas que elas são quebradas por arcada. Então, no segundo sistema, quando vocês fazem aqui, né? Quando a gente faz, né? Isso aqui, ó. Beleza? Agora nós vamos ter uma nota ligada que, se não tivesse arcada, soaria isso aqui, ó. Tá? Então a gente tem que, na arcada dividida, tentar conectar o máximo possível. Tá? Para a gente não respirar. Então, aí agora a gente pode não respirar. A gente é criticado tanto por respirar. Por não respirar, agora aqui a gente tem que conectar sem respirar. Então, agora, será que é mais difícil? Diz aí, será que é mais difícil tocar não respirando? É melhor, é filosofia, tá? Esquece o que eu falei. Mas eu quis dizer que aqui você tem que tocar sem quebrar o som, sem respirar, né? Então vai ficar o máximo conectado que você puder. Não faça respiração aí onde não está marcado para respirar. Embora nós tenhamos a quebrada do ar para cima e para baixo, tentem conectar o máximo possível. E não tenham medo de segurar essa nota, porque o soprano e o contralto vão respirar. Então vai sobrar alguns milissegundos aí. Eu, inclusive, quando toco, eu faço um crescendo para realmente estar firme. Aí depois que alguém que não conhece muito vai dizer, ué, sobrou um instrumento. Não sobrou. Se você tocar com firmeza, fica bem claro que aquela voz não vai respirar. Não é para respirar. Então a gente precisa realmente tocar com bastante firmeza. Eu, pessoalmente, faço um crescendo naquela nota longa ligada para poder conectar também com a nota para baixo. Aí fica bonito. Fica bonito, hein? Depois disso não fica bonito aí. Essa ligadura se repete várias vezes, tá? Então, várias vezes. 3 vezes no hino. Então você realmente tenta conectar. E, de novo, pulsação. Tá? Porque essa nota você vai segurar e você tem que sincronizar a próxima nota com a retomada do violino, que é a melodia. Ou outro instrumento que esteja tocando a melodia. Então você tem que ficar muito atento para que você também não comece antes. Tá? Esse hino é muito comum ter esses desencontros de início de frase, porque a gente não espera, não se olha, não ouve um ou outro. Então a gente está ali segurando aquela nota longa. Então deixa eu tentar aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer o que vem na cabeça. Então, eu vou segurar esse lá bemol e esperar o Fá do
conseguir. Eu ia cantar junto com o meu tenor, mas eu preferi não fazer isso. Mas vocês vão segurar aquele Lá bemol no segundo sistema até aquele Fá entrar. Se alguém tiver no violino que você confia, você espera ele retomar, porque o soprano vai fazer... retomou. Nesse Fá para baixo é onde você vai segurar o Lá bemol e fazer o Sol junto com a retomada do violino. Aí a gente está começando a subir o nível de novo de execução, de performance, tá? Então fique atento ao que está acontecendo ao seu redor e tenta sempre encaixar essa nota. Segura, que dá uma vontade de começar antes aquela nota, segura e dá uma olhada para ver se você está começando junto com o soprano e os outros instrumentos que você está tocando junto. Tirando isso, assim, uma dica técnica, procure um som bonito da viola. É que eu já falei tanto sobre isso, já são quase 90 vídeos, ou até mais, que eu já gravei para vocês, então tem muita informação. Embora vocês estão vendo que o cenário vai evoluindo, a qualidade do som, a qualidade da imagem vai evoluindo. A gente tem que evoluir também, né? A gente tem que acompanhar a evolução da tecnologia. Mas, então tem muitos vídeos lá que a qualidade não está tão boa, mas às vezes eu revejo os vídeos, eu reassisto os vídeos, tem muita informação legal nos vídeos antigos. Então, o conteúdo para a viola é muito bom. Então você pega todas as dicas e às vezes eu tenho que revisitar algumas coisas aqui, como agora eu vou falar. Procure um som bonito da viola, procure um som que as cordas vibrem bastante, tá? Cuidado para não exagerar muito. Eu tenho alguns alunos que foram para um lado de exagerar e aí o som começa a ficar feio. Não é um som feio que a gente procura. A gente quer o somzão da viola. Claro que a gente quer o somzão da viola, que a gente tem. Mas a gente precisa de um som de qualidade. Então vai ter um momento que você vai passar um pouquinho do peso da mão e ele vai ficar estridente demais, vai raspar, vai ficar sujo. Então conheça um pouco o seu instrumento, o limite dele. Por isso que eu falo, vá até o limite, porque você precisa entender qual é o limite. E aí do limite você diminui um pouco a pressão, o peso no arco, e você vai ter um som grande, bonito, e junto com vibrato, junto com técnica de arco, você vai começar a criar um som bonito na viola. Mas sempre procure, pega essa referência, que aí vocês ficam sempre mandando mensagem, dizendo, porque a viola é boa, a viola é boa. A viola é boa, o arco é bom, faz parte. O encordoamento é bom, faz parte. Não achem que vocês vão tirar um som igual ao meu, primeiro, sem técnica, que já são mais de 20 anos tocando profissionalmente, estudando, momentos 6, 7 horas por dia, no meu auge, né? No meu auge técnico, não que eu não esteja, mas eu já estudei muito, quando eu era mais novo, então eu estudei muito, fora instrumento, arco, crina nova, encordoamento trocado a cada 3, 6 meses, dependendo de como foi o meu ano. Então, tudo isso vai influenciar. Não vem com cordas que valem R$50, coloca na viola, no instrumento, isso pode para o violino também, e acha que vai soar como uma corda que custa R$300, R$400. Não vai soar, existe uma diferença enorme. Ah, mas é muito caro. Então, pague a consequência de usar um acordoamento de menor qualidade, mais barato. Beleza, é o que Deus preparou, mas saiba que existe um limite de qualidade de som. Mas dentro do que você tem que achar o limite do seu instrumento para que não fique um som feio. Tá? Então, por exemplo, se você colocar muito peso na corda, muito peso no instrumento, que não é muito, eu vou falar assim, o peso necessário, o peso que eu estou fazendo aqui na minha viola para tirar esse som que você está ouvindo aí. Se eu fizer o mesmo peso no instrumento que tem uma corda, por exemplo, uma Orcalisto, eu tenho que aliviar, eu tenho que me adaptar àquele instrumento, porque vai soar feio. Tá? Então a corda não aguenta. A corda vai tracejar, a corda vai vibrar demais. Então é diferente. Então para cada instrumento, para cada encordoamento, para cada arco, precisa se adaptar. Então você precisa conhecer o seu instrumento. E se você tocando do jeito que tem que tocar não agrada, é talvez porque a sua técnica evoluiu, o seu instrumento precisa evoluir com você também. Aí está na hora de você já pensar no investimento aí. Tá? Então procurem uma corda melhor, não toquem com o mesmo arco a vida inteira. Tem gente que ganha a viola, ganha o instrumento e morre enterrando o instrumento, o mesmo instrumento, no mesmo arco, a mesma crina por 20 anos. Aí não tem como. Então, conheçam o instrumento de vocês, procurem informações. Às vezes vale mais a pena comprar um arco, dependendo do valor do seu arco. E comprar um novo do que trocar a crina vai em torno de 150, né? De 100 a 150 reais. Um bom arquetier, tá? Se o seu arco vale 200, 300, talvez vale mais a pena comprar um arco novo. Não é? Ou do que trocar com o arco ou a crina do arco. Se o arco vale aí já em torno de 1.000 e aí sobe, aí
a crina, e você gosta do arco, responde bem, aí a gente acaba trocando a crina do arco, que vale mais a pena, porque você já gosta do arco, não vai mudar, então você já está acostumado. Só que a gente troca a crina cada 6 meses, às vezes até menos, dependendo da intensidade do semestre, viu? Então, por isso que vocês veem esse som bonito, claro, de novo, que viola é essa? É viola de luthier, é viola boa, não é uma viola de oficina, eu ia falar viola ruim. Não é que a viola de oficina é ruim, mas não vai ter a mesma qualidade. Então, tenham como referência, mas saibam que vocês precisam investir no instrumento de vocês, tá bom? Acabei falando demais, mas eu acho que é importante. É importante porque eu já deixei de falar isso há muito tempo. Então, os novos que estão chegando agora vão vendo essas informações. Aí o vídeo fica um pouquinho longo, vocês reclamam um pouquinho, mas não tem problema. Eu prefiro que quem gosta mesmo de assistir meu canal tenha essas informações, tá? Para que vocês depois não fiquem dizendo que eu omiti informação. Não, eu não omiti nada. Tenho 90 vídeos que vocês podem assistir que eu falei de diversos assuntos. Aí é com vocês, procurar os assuntos lá e assistir meus vídeos, tá bom? Eu não falei sobre dedilhado, mas eu uso muito segunda posição aqui. Como agora sugestão do Gilmar também, eu tirei aqui a estante da minha frente, então vocês podem ver um pouco a minha movimentação da mão esquerda. Eu uso muito segunda posição, mesmo no hino de Dó maior. Eu às vezes acho mais cômodo de estar na segunda posição. Porém, esse hino só na segunda posição é desconfortável. Então, de novo, eu preciso estar sempre mudando, primeira, terceira, segunda, às vezes terceira, primeira. Eu vou sempre alternando, dependendo do dedilhado, que eu estou mais confortável também. Então, eu procurei não pensar muito em tocar do jeito que eu tocaria na igreja, por exemplo. Acho que eu consegui, tá? Achar um dedilhado bom para mim, Mas se você só toca na primeira, toma cuidado, que às vezes a corda solta, ela ajuda, mas em alguns momentos vocês vão ver que eu fiz corda solta, em alguns momentos, mas ela é muito estridente, né? Então, se o som está já bonitão, lá dentro você faz a corda sol numa nota longa, como no terceiro sistema, você tem 2 solos e sóis, sempre tem essa dúvida, sols ou sóis. Eu sei que plural é sóis, mas se é plural de sol, o astro, né? Eu sempre fico com essa dúvida. Bobeirinha. Mas, se você tem um solo longo, talvez compense você estar na primeira posição, tocar com o quarto dedo para não ficar um som muito aberto. Aí, quarto dedo, e aí você também pode vibrar o quarto dedo se você tiver segurança. Certo? Então, cuidado com o tempo, conta, não corre nas passagens e tenta sincronizar as retomadas do violino enquanto você está segurando as passagens para tocar juntinho e não ficar reclamando das violas. As violas não estão juntas, as violas não estão juntas. E geralmente não é a nossa culpa. Mais ou menos. A gente dá uma corridinha ali, mas não é 100% nossa culpa. Então, cuidado para não tomar culpa aí sem precisar. Principalmente depois que vocês assistiram o meu vídeo aqui, tá certo? Então, fiquem com as gravações. Não sei quanto deu de vídeo, mas já deu acho que mais de 15 minutos. Aproveitem, espero que vocês gostem e aguardem que vai ter mais novidades por aí vindo, tá bom? Tchau!